Centro de massa. Para analisar qualquer tipo de movimento complicado, é preciso recorrer a simplificações, que são possíveis apenas com o entendimento da física e do formalismo matemático apropriado. Nesse capítulo, nós discutimos de que forma o movimento complicado de um sistema de objetos pode ser simplificado se a gente determinar um ponto especial, que é o centro de massa do sistema. Quando a gente arremessa uma bola sem imprimir muita rotação nela, o movimento é simples. A bola descreve uma trajetória parabólica e pode ser tratada como uma partícula, conforme a imagem ao lado. Quando, por outro lado, a gente arremessa um taco de beisebol, o movimento é mais complicado. Como cada parte do taco segue uma trajetória diferente, não é possível representar o taco como uma partícula. Entretanto, o taco possui um ponto especial, que é o centro de massa dele. E esse centro de massa segue uma trajetória parabólica simples. As outras partes do taco se movem em torno do centro de massa, da mesma forma que a gente pode observar na figura ao lado. O centro de massa de um sistema de partículas ele é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e como se todas as forças externas estivessem aplicadas neste ponto. Por isso ele é tão especial para a gente simplifica o estudo do movimento desse objeto se a gente conhecer o centro de massa dele, as coordenadas do centro de massa. Bom, vamos analisar agora um sistema de duas partículas. Na figura ao lado, a gente pode ver um sistema com duas partículas posicionadas ao longo do eixo x, certo? Definimos, então, a posição x do centro de massa desse sistema de duas partículas como sendo x do centro de massa é igual a x da partícula 1 vezes a massa da partícula 1, mais x da partícula 2 vezes a massa da partícula 2, dividido pelo somatório das massas, ou seja, massa da partícula 1 mais massa da partícula 2. Quando eu tenho muitas partículas, por outro lado, a gente define a posição do centro de massa da seguinte maneira. O x do centro de massa vai ser x da partícula 1, que é a posição da partícula 1 em x, vezes a massa da partícula 1, mais x2, que é a posição da partícula 2, vezes a massa da partícula 2, mais x3, que é a posição da partícula 3, vezes a massa da partícula 3, e assim sucessivamente até a enésima partícula do sistema, dividido pela massa da partícula 1, mais massa da partícula 2, mais massa da partícula 3, e vai somando até a massa da última partícula desse sistema, que a gente chama de enésima partícula. Essa equação pode ser escrita também em termos de um somatório. O x do centro de massa ele pode ser 1 sobre a massa total, que é o somatório das massas, vezes o somatório de xi vezes mi, certo? Sendo que i varia de 1 até n. I pode ser o somatório x1 vezes m1 mais x2 vezes m2 mais x3 vezes m3 até a enésima partícula. Essa equação aí de baixo significa exatamente a mesma coisa da equação de cima que está circulada, ok? Em 3 dimensões, a gente aplica a mesma equação para as posições y e z, certo? Então, eu posso usar a equação com o mesmo formato para calcular as coordenadas x do centro de massa, y do centro de massa e z desse centro de massa. Eu só extrapolei para as outras duas dimensões, y e z, ok? Então, essas são as equações principais que a gente vai utilizar. Centroide, por outro lado, quando um corpo é homogêneo, a posição do centro de massa coincide com a posição do centroide. O centroide, gente, é o centro geométrico da figura. De modo que as expressões para o centro de massa podem ser reescritas em termos da área deste objeto. Então, eu reescrevo as equações para a posição x, y e z do centro de massa e, ao invés de utilizar a massa dele, eu utilizo a área, certo? Eu posso utilizar quando eu tenho um corpo homogêneo, certo? Quando eu tenho corpos
Maciços. Então, um objeto comum, como um bastão, contém tantas partículas, ou seja, átomos, né, que podemos aproximá-lo por uma distribuição contínua de massa. As partículas, nesse caso, se tornam elementos infinitesimais de massa, dm. Os somatórios se tornam integrais e as coordenadas do centro de massa são definidas por meio das equações, de modo que as coordenadas x, y e z do centro de massa podem ser calculadas por 1 sobre m vezes a integral de x dm, 1 sobre m vezes a integral de y dm e 1 sobre m vezes a integral de z dm. E a gente também pode calcular elas em função do volume. X do centro de massa vai ser 1 sobre o volume vezes a integral de x dv, y vai ser 1 sobre v vezes a integral de y dv, e z vai ser 1 sobre v vezes a integral de z dv, certo? Sendo que dm e dv são elementos infinitesimais, dm de massa e dv de volume.